Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Nós estamos fazendo essas videoaulas da nossa revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano 2020. A nossa lição do segundo trimestre do ano 2020 está tratando a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição está sendo abordada a carta aos Efésios, onde nos traz ricos ensinamentos a respeito da nossa conduta e progresso em vida cristã. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre eleição e predestinação. É a lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical e o tema da aula de hoje é eleição e predestinação. Esta aula será muito importante para o nosso crescimento espiritual, portanto eu já vou te pedindo, se você quer acompanhar todas as videoaulas desta revista, se inscreva aí nesse canal onde você está assistindo esse vídeo e fique atento às notificações, pois através dela você estará recebendo as informações quando tiver um vídeo novo aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu quero neste momento convidar você para pegar a sua revista da Escola Bíblica Dominical e me acompanhar dentro de alguns minutos aqui. Quero ser bem direto no assunto em que vamos tratar e nós vamos trazer informações muito precisas para você sobre a nossa revista de hoje. Pois bem, eu quero que você pegue a sua revista da Escola Bíblica Dominical e me acompanhe durante essa videoaula, pois ela é a ferramenta que nós estamos utilizando para levar até você este estudo da Palavra de Deus, essa videoaula. Como estudar se não tiver o material? Então você que tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical, pegue aí a sua revista, abra na lição de número 3, eleição e predestinação. Este é o tema da nossa videoaula de hoje, tá bom? Vamos então ao texto áureo da nossa revista. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Presciência é conhecimento do futuro. Então a nossa verdade prática, ela está nos trazendo essa informação que, segundo a presciência de Deus, ele nos predestinou, ou melhor, ele nos elegeu e predestinou para a salvação. Então, segundo a verdade prática, o Senhor nosso Deus, de maneira presciente, de maneira antecipada, com conhecimento do futuro, ele nos elegeu e predestinou para a salvação. Vamos prosseguir com a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está escrito assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. O objetivo geral, então, é esse: informar que Deus soube de antemão, por meio do seu conhecimento do futuro ou presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos são esses. Primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Segundo objetivo específico, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, esse é o nosso objetivo geral e objetivos específicos. É com base nesse esqueleto que vamos formar uma linha de raciocínio para trazer até você informações precisas e um ensinamento conciso da verdade bíblica que o nosso querido comentarista, pastor Douglas Batista, nos traz dentro dessa pérola que é o nosso segundo trimestre do ano 2020. Antes de nós iniciarmos de fato esta aula, nós precisamos entender ou formar um esboço do que o nosso comentarista está tratando. Pois bem, ele dividiu essa lição ou esta aula em 3 pontos. O primeiro ponto é o tema eleitos para uma vida santa. O segundo ponto, predestinados para filhos de adoção. Terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Percebeu bem? Esses 3 pontos é a espinha dorsal do ensino dessa aula de hoje. Então, com base nesses 3 subtemas, que nós vamos conseguir entender bem do que se trata essa lição. O tema dela é eleição e predestinação. E para entender eleição e predestinação, o nosso comentarista fez essa subdivisão ou subtópicos. Primeiro subtópico, eleitos para uma vida santa. Segundo, predestinado para filhos de adoção. Terceiro, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Pois bem, então vamos de fato à nossa aula. De maneira introdutória, para nos introduzir a este assunto, é preciso a gente ter a consciência, é preciso termos a consciência de que eleição e predestinação são termos muito importantes para o entendimento de uma doutrina bíblica, a doutrina da salvação, a soteriologia. Para entender a soteriologia, eleição e predestinação são 2 termos muito importantes. Dentro da doutrina da salvação, precisamos entender o que é eleição, o que é predestinação. É isso que a nossa lição vem trazer. A maneira com que nós entendemos precisa ser bem definida. Então, a intenção desta aula é explicar o que é eleição, o que é predestinação. São diferentes? Tem alguma amplitude dentro delas que são concisas em si ou que são contundentes em si? Pois bem, é disso que essa aula vai tratar. Então, a nossa primeira fala para vocês nessa videoaula é essa. Eleição e predestinação
são termos muito importantes para entender a doutrina da salvação. Então, o que passamos a tratar aqui nessa aula é exatamente sobre o tema doutrina da salvação. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Antes de eu falar de fato sobre esse primeiro ponto, eu quero te fazer 4 perguntas. E gostaria que você anotasse aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, essas 4 perguntas e até o final desta videoaula que você consiga responder essas 4 perguntas. Vamos lá então. Primeira pergunta: o que é eleição? Segunda pergunta: quais condições da eleição bíblica? Terceira pergunta: o que se espera da nova vida dos eleitos? Quarta pergunta: vida santa é um dos propósitos da eleição? Anotou essas 4 perguntas? Então vamos tentar no primeiro tópico já responder essas 4 perguntas que ora acabei de lhes fazer. O que é eleição? A palavra eleição, ela traz-nos a ideia de escolha. Então, o que é eleição? Processo de escolha. Eleição traz a ideia de escolha. Pois bem, definiu o que é então eleição. Vamos entender mais algo interessante dentro do que é eleição. Se eleição é escolha, quem nos escolheu? Em que tempo essa escolha foi feita? Qual a finalidade dessa escolha? São mais 3 perguntas que faz com que a gente responda a primeira pergunta que fiz para vocês. O que é eleição? Eleição é o ato da escolha. Eleição é escolha. Tudo bem. Se eleição é escolha, quem escolheu? Jesus Cristo. Por isso a eleição é cristocêntrica. Tudo bem. Se eleição é escolha e quem escolheu é Cristo, fazendo com que a eleição seja cristocêntrica, em que tempo ele escolheu? Ele escolheu, a escolha se deu antes da fundação do mundo, como está escrito no nosso versículo 3 do texto de Efésios, capítulo 1. Então, olha só, eleição, ato de escolha. Quem escolheu? Jesus Cristo. Em que tempo se deu a escolha? Desde a fundação do mundo. Qual a finalidade da escolha? Qual a finalidade da escolha? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, recapitulando para nós entendermos o que é eleição. Eleição é a escolha que Cristo fez, que Jesus Cristo fez. Ela é cristocêntrica. Ela foi feita antes da fundação do mundo. Ela é antes da fundação do mundo. Qual a finalidade da eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ninguém é eleito sem estar unido em Cristo pela fé. Repito, ninguém é eleito sem antes estar unido em Cristo pela fé, porque a eleição ela é cristocêntrica, ela é antes da fundação do mundo e ela tem a finalidade de sermos santos e irrepreensíveis. Respondeu então a pergunta: o que é eleição? Vamos então prosseguindo aqui. Qual a condição da eleição bíblica? Quais as condições desta eleição? Existe alguma restrição ou alguma condição? Quem é os eleitos? Quais as condições para sermos eleitos? Quem foi eleito? Quais foram os critérios adotados para serem escolhidos? A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então entenda bem isso aqui. É o que nós podemos presumir e entender
com os relatos de João capítulo 3, verso 16 e 1 Timóteo 2, capítulo 4, versículo 6. João 3,16 é o clássico da doutrina da salvação, né? Onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo, olha a expressão, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, este é o cerne das condições da eleição. Crer, todo aquele que nele crê. Eu disse numa fala anterior que ninguém é eleito sem antes unir-se a Cristo com confissão de fé. Então a primeira condição da eleição é aceitar, é crer, é se entregar à fé, é se deleitar nos braços daquele que amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é algo limitado. Então, essas condições também não restringem. É para todo aquele que nele crê. Ela é abrangente em todos os aspectos. Continuamos. Qual a condição da eleição? Uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Então, esta é a condição. Primeiro, crer que Jesus Cristo veio por ser enviado de Deus para todo aquele que nele crê, é para todos. E outro, só pode ser adquirida através de um arrependimento de fé, através de um arrependimento e fé, fé e arrependimento e fé. Então é outra condição da eleição. Vamos caminhar. Fomos eleitos por iniciativa divina. Esta é uma outra condição. A eleição ela se dá por iniciativa divina. Sim, por amor e misericórdia. Não é uma atitude humana, é uma atitude divina. É uma iniciativa divina. Entendeu? Vamos lá então. O que se espera da nova vida dos eleitos? O que se espera da nova vida dos eleitos é uma vida santa e irrepreensível. É isso que a eleição espera da nova vida que nós temos em Cristo, que tenhamos uma vida santa e irrepreensível. A palavra santo significa separado do pecado. E a palavra irrepreensível significa sem defeito. Então, o que se espera da nova vida dos eleitos? Espera que tenha uma vida separada do pecado. O que se espera da nova vida dos eleitos? Espera que tenha uma vida irrepreensível, uma vida sem defeito, inculpável. É isso que se espera daqueles que foram eleitos. Vida santa e irrepreensível. E logo isso já responde a nossa quarta pergunta. Vida santa é um propósito da eleição? Sim, vida santa é um propósito da eleição. Ele nos elegeu em Cristo para uma vida santa. Respondendo ainda essas duas últimas perguntas, complementando a resposta que você já tem, a pergunta de número 3 e a pergunta de número 4, podemos entender que a nova vida dos eleitos, ela precisa ser uma vida que agora vá diferente dos comportamentos que outrora tínhamos. Pessoa regenerada, a pessoa que tem uma nova vida em Cristo, aquela expressão bíblica, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas são essas que se passaram? O nosso comentarista traz para nós aqui, ó. A velha conduta, mentira, já passou. Furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, fornicação, impureza, avareza e embriaguez.
Trata-se então de um processo contínuo de santificação. Santificação não é o ápice, é o caminho contínuo. Santificação. A palavra santificação, ela dá-nos a ideia de progresso. Todo dia santificando. Santificação não é eu me santifiquei ontem, estou santo hoje. Não, santificação é eu me santifiquei ontem, eu preciso me santificar hoje e amanhã eu preciso me santificar ainda mais. Porque santificação é o processo de mortificação do velho homem, mortificação da impureza, mortificação da imoralidade, mortificação da fornicação, do adultério, da bebedice, da mentira, da ira, da cólera, do diz-que-me-diz e vários outros adjetivos que nos eram empregados quando outrora éramos a velha criatura. Agora somos nova criatura e no processo da eleição espera-se de nós que tenhamos uma vida santa, irrepreensível diante do Senhor que nos elegeu. Nos elegeu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Pois bem, respondidas essas 4 perguntas, podemos então passar para o segundo ponto da nossa lição. Predestinados para filhos de adoção. Entendemos um pouco o que é eleição, agora vamos entender o que é predestinar. O que é predestinar? O que é predestinação? Predestinação é determinar antes. Determinar antes. Olha bem, predestinar é mostrar que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, quando falamos de predestinação, nós estamos falando que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Qual que vai ser o destino daqueles que foram eleitos? Onde foi traçado esse plano do destino final dos eleitos? Esse plano do destino final dos eleitos foi traçado na eternidade por Deus. Lembra da lição passada? Deus planejou, o Filho realizou e o Espírito Santo garantiu. Então, é disso que nós estamos falando a respeito da predestinação dos eleitos. A predestinação dos eleitos foi feita por Deus na eternidade. Vamos entender um pouquinho sobre essa palavra predestinação. O nosso comentarista, ele traz aqui os termos grego e traz-nos esse vocabulário, proorizo, traduzido como predestinar. Ele é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes. Então, predestinação significa literalmente determinar antes. Se alguém lhe perguntar o que é predestinação, você diz determinar antes. Se alguém lhe perguntar o que é a ação da predestinação, a ação da predestinação foi definida na eternidade por Deus para aqueles que por Ele foi eleitos. Pois bem, não tome ainda a conclusão que nós vamos caminhar mais um pouco para entender esse assunto, eleição e predestinação, assunto bem comentado dentro da soteriologia, tema de debates, que você está tendo acesso aqui pela nossa videoaula, matéria da Escola Bíblica Dominical. Predestinação se aplica ao propósito de Deus incluso na eleição. Qual que é o propósito da eleição? O propósito da eleição é que o Senhor nos escolheu. Escolheu para quê? Para ter uma vida santa. Então, predestinação é exatamente a aplicação do propósito da eleição. Ou seja, você tendo uma vida santa, uma vida irrepreensível, em que isso atribui-lhe algo
espiritual, tema da nossa aula anterior, bênçãos espirituais. Tendo uma vida santa e irrepreensível em resultado da eleição que foi feita antes dos tempos, temos então agora acesso às bênçãos espirituais. Que bênçãos espirituais são essas? Bênçãos como ser regenerado ou redimido pelo sangue do Cordeiro, justificados pela graça do Senhor. Então a predestinação é a aplicação disso na nossa vida, ou a aplicação disso na plenitude dos tempos. Vamos caminhar mais um pouco aqui dentro da nossa lição. A predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então, essa é a predestinação, ela traz-nos esta brilhante informação, é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Então não é só ser eleito, não é só ter uma vida santa, é perseverar santo e irrepreensível até o fim. E quando isso é feito, se alcança a salvação. Vamos continuar. Filhos de adoção, predestinação para filhos de adoção. Essa expressão filhos de adoção é interessante, porque os judeus, eles não tinham muito costume com essa palavra adoção e nem tampouco com a ação adoção, porque não havia esse costume em meio aos judeus. Já para os romanos e gentios, isso já era bem comum entre eles, o que é interessante, porque a carta aos Efésios, ela também é destinada aos gentios, ela também nos alcançou e está dizendo, espera aqui, vocês foram feitos filhos por adoção. É o João 3,16 se cumprindo. O amor que moveu Deus o Pai, para nos adotar. Eu não sei se alguém que está me ouvindo tem filho adotivo. Quem tem, eu já conversei com alguém que tem filho adotivo, e o sentimento para com o filho adotivo é o mesmo para com o filho biológico, para com o filho do seu sangue. É o mesmo. Não há divisão de amor para com eles. Então, o mesmo amor que Deus revelou para Israel, Deus revelou também para os gentios, para nós. Que coisa maravilhosa entender que fomos eleitos em Cristo, que fomos predestinados para alcançar as bênçãos espirituais e que dentre elas é sermos filhos por adoção. Sabe o que é interessante em ser filho por adoção? Quando um filho é adotado ou quando uma pessoa é adotada, ele tem o direito de receber no seu nome a assinatura do nome do Pai. Não apenas receber no seu nome a assinatura do nome do Pai, como também tem direito legal de receber bênçãos ou bens do seu pai que o adotou. Por isso, a Bíblia é bem clara em nos dizer que nós somos filhos por adoção e então somos co-herdeiros com Cristo. Herdamos juntamente com Cristo as coisas espirituais. Eu quero pontuar com vocês aqui 4 características ou 4 bênçãos que nós temos quando somos feitos filhos por adoção. Ou 4 privilégios. Vou usar essa expressão. 4 privilégios que nós temos por sermos feitos filho por adoção. Primeiro privilégio, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Segundo privilégio, temos participação nas promessas feitas a Abraão. Terceiro privilégio,
temos a vida eterna, a garantia de vida eterna. Quarto, fomos aceitos por Deus, transformados em filhos seu, para louvor e glória. São esses 4 privilégios que nós recebemos ao nos tornar filho por adoção. Pois bem, vamos para o nosso terceiro ponto e assim vamos já caminhando para o encerramento desta videoaula que estamos tratando sobre eleição e sobre predestinação. A excelência da predestinação, a sublimidade da predestinação, ou o mais alto propósito da predestinação é trazer provisão de bênçãos espirituais. Então, isso que é a sublimidade da predestinação, bênçãos espirituais. Fui eleito por Cristo que me escolheu, fui predestinado para filhos de adoção, logo tenho direito, participação nas bênçãos espirituais, ou seja, a garantia da provisão de bênçãos espirituais estão relacionadas à predestinação e à eleição. Lembrando que bênçãos espirituais estão relacionadas à doutrina da salvação, ou seja, bênçãos que nós recebemos da parte de Deus para a nossa salvação. E na aula passada eu listei aqui pelo menos 8. Se você não participou da aula passada, procura aí que está no nosso canal aí. Você encontra a aula de número 2 e nela eu fiz aí 8 pontos com bênçãos espirituais que Deus nos deu. A palavra predestinação aparece 6 vezes no Novo Testamento, uma em Atos e outras 5 vezes nas epístolas paulinas. E em nenhuma dessas vezes faz referência a esta predestinação que alguns pensam, que é predestinar uns para o inferno e outros para o céu. Não, todas as vezes que aparece, tanto em Atos dos Apóstolos, como a outras 5 vezes nas epístolas paulinas, não tem esse sentido, não tem essa conotação de salvação e perdição. Então, o pastor Ronan me explica o que é a predestinação bíblica. A predestinação bíblica, ela diz respeito exclusivamente à salvação. Predestinação bíblica não tem nada a ver com condenação. Predestinação tem a ver com salvação. Predestinou para ser salvo aqueles que foram eleitos em Cristo. Quem foi eleito em Cristo? Aqueles que aceitou, aqueles que creu, aqueles que arrependeu, aproximou com arrependimento e fé. Esses foram eleitos. Então Deus elegeu em Cristo Jesus pelo meio do seu sangue, e nós que aceitamos, que cremos, e aqueles que ainda crerão, aqueles que ainda ouvirão a mensagem do Evangelho, aceitarão a Jesus Cristo, também serão predestinados para a salvação. Como assim predestinados? Desde que eles não se afastem da verdade, desde que eles não se afastem da santificação, que é um procedimento diário, desde que eles mantenham a sua conduta de vida cristã absoluta, plena, todo dia santificando, todo dia se purificando, como diz o apóstolo Paulo, todo dia mortificando os desejos carnais, predestinado para a salvação. A redenção divina não foi uma medida de emergência, não. Sermos redimidos pelo sangue de Cristo não foi Deus tentando consertar um acidente de percurso. Não foi uma atitude que Deus teve que tomar diante de uma emergência, um plano B. Não. A redenção nossa sempre foi o plano A, nunca foi o plano B. Tanto é que quando Adão cai, quando Adão peca e está em estado de pecado, Deus já lhe diz para ele: ô Adão, eu já preparei roupas com pele de animais, apontando para o sacrifício de Cristo no Calvário, como a própria Bíblia vai nos informar,
Pelo primeiro Adão veio o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão o pecado foi tirado do mundo. O plano de salvação não é plano emergencial, é um plano perfeito, elaborado por Deus, é um plano perfeito, executado por Cristo no Calvário, é um plano perfeito, garantido pelo Espírito Santo, que nos convenceu do pecado e do juízo. Glória ao nome do Senhor Jesus nas alturas. Prossigamos aqui e assim concluímos a nossa aula de hoje. Os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos para Ele. Isso revela-nos essa sublimidade das bênçãos espirituais, que é o próprio amor de Cristo, ou o próprio amor de Deus. Se há uma bênção excepcional, é o amor de Deus, nosso Pai. Entendendo sobre essa questão da predestinação, a eleição é Deus escolhendo em Cristo. Anota aí, a eleição é Deus escolhendo em Cristo. A predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente. Vou tentar ser mais didático possível para você poder entender. Eleição, Deus escolheu em Cristo. Quem aceitar o sacrifício de Cristo, eleito. Quem passar pelo Calvário, eleito. Através do arrependimento e fé, eleito. Tudo bem, foi eleito. O que acontece? O que acontece é a predestinação. Esses que foram eleitos, ele predestinou, ele planejou algo antecipado. O que é que ele planejou antecipado? A redenção nossa. É quando a plenitude dos tempos nos aflorar e nós estamos para sempre com Deus. Predestinação não significa Deus decidindo quem vai para o inferno e quem vai para o céu antecipadamente. Não, predestinação não é Deus decidindo de maneira antecipada. Quem entra para o céu e quem entra para o inferno. Não, Deus predestinou como os eleitos deveriam ser. Ele predestinou como os eleitos deviam ser. Como que os eleitos têm que ser? Como que Deus predestinou para os eleitos ser? Os eleitos têm que ser, em primeiro lugar, conforme a semelhança do seu Filho. Em segundo lugar, serem chamados. Em terceiro lugar, justificados. Em quarto lugar, glorificados. Em quinto lugar, santos e irrepreensíveis. Em sexto lugar, adotados como seus filhos. Em sétimo lugar, para louvor da sua glória. Então aqui nós finalizamos esta lição entendendo que por todos os pecadores, Cristo morreu e fomos eleitos em Cristo, todos os que crerem e predestinados para sermos filhos de adoção e termos participação nas bênçãos espirituais. Deus te abençoe. Essa foi a nossa terceira videoaula da lição do segundo trimestre do ano 2020. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e lhe acrescentado alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar aí nos comentários deste vídeo, que a gente estará respondendo as perguntas que vocês fizerem aí pelos comentários deste vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de compartilhar com alguém, você estará ajudando o reino de Deus a ser propagado na terra. A ferramenta da internet é muito útil para a propagação do Evangelho. Então me ajude, compartilhe aí esse vídeo para mais alguém. Se foi esclarecedor para você, compartilha com mais alguém. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Onan. E como sempre eu faço, eu quero orar por você e pela sua família. Se você pode, ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu oro agora pela vida desse irmão, eu oro agora pela vida dessa irmã, eu oro agora pela família desses irmãos que estão me acompanhando, que a bênção do Senhor seja sobre eles e que o Senhor os faça prosperar em tudo. Pai, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos espirituais, porque o Senhor nos elegeu em Cristo,
e nos predestinou para serem filhos de adoção. Muito obrigado, papaizinho querido. Hoje e sempre eu te louvo. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado e até a nossa próxima videoaula em nome de Jesus.